Lição de número 6 da nossa EBD. E o assunto é a desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo, Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Muito bem, eu não quero me deter muito sobre dentro da masculinidade bíblica, porque nós já entendemos esta veracidade. Eu quero só explicar aqui a questão desta origem. No capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, está escrito: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja bem que a primeira coisa que Deus fez, e logo ele criou os dois gêneros, macho e fêmea. Ele criou logo os dois gêneros. Depois, para entender melhor esta formação, lá em Gênesis capítulo 2 e o verso 21, está escrito: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. Aí já foi para a mulher, né? Para a criação da mulher. Mas ele mesmo foi aqui no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse daqui foi o homem físico, porque o versículo 27 do capítulo 1 é o homem, a imagem de Deus. E foi essa dificuldade que Filipe teve quando Jesus estava dizendo que quem vê a mim vê ao Pai. Então esta dificuldade, por isso Filipe perguntou no versículo 8 do capítulo 14 de João, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Por quê? Porque ele não estava vendo a imagem de Deus, no sentido de identificar o Pai. Porque aqui no verso 27 do capítulo 1, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então essa dificuldade Filipe estava tendo. Então, para entender o espiritual, é preciso entender o físico. Então, Jesus, ele se exemplificou da forma da criação do homem como humano. O versículo 7, a formação do homem humano, para que possam ver e saber como é a criatura de Deus. E aqui, o versículo 21, já foi para criar, ou seja, a mulher física, porque a espiritual já estava criado junto com o homem. Então aí já foi o físico, para ele poder entender essa separação que Deus fez entre macho e fêmea. Aí Deus fez aqui a mulher, e diz aqui: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e a trouxe a Adão. Esse aqui é um outro, esse trouxe a Adão é um outro significado importante de que a união, se Deus tivesse construído a mulher ao lado do homem, hoje poderia ter qualquer comentário, mas olha, Deus fez a mulher do lado do homem, então pode viver junto, pode estar amigado, mas Deus tirou a costela, foi em algum lugar do jardim e trouxe ao homem, ou seja, aí casou, fez o casamento do casal. Mas muito bem,
O que hoje está em pauta é exatamente esta desconstrução disto aqui que nós comentamos agora sobre os dois gêneros que o Senhor ele fez, gênero masculino e gênero feminino, macho e fêmea. É esta desconstrução, ou seja, querer desfazer, pegar o que está feito e esmiuçar em outras coisas. Eu me lembro que quando eu estudei inglês, e em um dos cursos renomados do país, e hoje, já vendo o módulo que eu tinha estudado, o nível que eu tinha estudado no passado, por exemplo, um módulo, vamos dizer, o número 3, hoje dividiu mais 2 módulos desse número, desse nível. O nível 4 já foi dividido mais 2 módulos deste nível 4. E eu posso ver aqui a criação, Deus criando os dois gêneros, macho e fêmea, e hoje este conceito progressista, eles querem esmiuçar, eles querem pegar esses dois gêneros que Deus criou e querem dividir mais em outras partes. É isso que estamos vendo. Então, o que a gente percebe aqui no ponto 2, que esse é o foco aqui nessa lição, é esta erosão da masculinidade. Ou seja, o que é uma erosão? É um processo que vai resultando lentamente, né? A gente observa nessas orlas, nessas vilas e rios e praias, a erosão vem danificando aquelas barreiras, e às vezes as pessoas colocam proteção para que não vá destruindo, e quantas praias hoje já estão mais distantes, quando eram mais curtas, hoje estão mais distantes devido a essa erosão que vai danificando a orla. Tem praias que já não existe mais a primeira rua, a água já danificou, já levou, já tem da segunda rua para frente, e assim sucessivamente. Então, esse conceito progressista está lentamente querendo colocar na mente das pessoas e distorcer o que a Bíblia ela nos ensina. Porque nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, nós temos certeza, nós concordamos com o que está na Bíblia. Mas esta ideia progressista, como diz aqui a parte 2, apologia à homossexualidade em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero. Veja bem, toda pós tem uma história, né? Algo que se tornou uma história centenária, e o pós-centenário já conta-se a história daqueles 100 anos que passaram-se e o que está acontecendo agora, né? Coisas boas. Por exemplo, eu tenho 2 pós, uma docência do ensino superior e outra da língua inglesa. Então, as pós, a maioria delas, são beneficentes, são aperfeiçoamento, são investimento, mas a pior pós que existe hoje é esta modernidade, esta pós, em tempos pós-modernos, estes pós-modernos que está trazendo mal para a sociedade. Saiba que o mal, ele nunca divulga o mal. É incrível, tá? O mal, ele não divulga o mal. Ou seja, o mal, ele sempre divulga o bem. Ele sempre fala das coisas boas. O mal nunca diz que o mal faz mal. É isso que eu quero dizer. O mal nunca diz que o mal faz mal. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 4, a serpente usada pelo inimigo, né? Porque o inimigo é espírito, então ele precisa de um corpo. Então, não importa que corpo é esse, aqui ele usou a serpente. Ele disse:
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ora, Deus disse que se comesse daquele fruto daquela árvore, ia morrer. E Satanás fala por via aquela serpente, dizendo: não vai fazer mal. Então o mal nunca diz que o mal faz mal. Não. É incrível. Ele quer copiar o bem, é como se tivesse assim, na realidade o Lúcifer saiu do bem. Ele tinha uma vida entre os querubins, fazia parte dos querubins ungidos e pecou. Então hoje ele tenta disfarçar e nunca diz que o mal faz mal. Sempre o mal defende o mal. Nunca o mal diz que faz mal. Então hoje existem muitas pessoas que estão sendo viciadas, são drogadas, mas nunca alguém diz para elas que faz mal. Que fica numa boa, fica bacana, dá para relaxar. Então a divulgação do mal é que nunca o mal faz mal. Parece uma piada, né? Mas é isso. O mal nunca diz que o mal faz mal. Então esta erosão aí que está acontecendo é isso. O mal está dizendo que não tem nada a ver. Cada um tem que escolher a sua própria vontade, decidir-se a si próprio. Confundem o livre-arbítrio com esta ideia de gênero, essa ideologia de gênero, né? Então, essas ideias que vão surgindo lentamente vai levando muita gente para o lado do erro. Então, esta lição é uma lição que devemos sim estar atento para o que a Bíblia diz e continuar ensinando a palavra de Deus, porque esta palavra ela penetra juntas e medulas e ela é apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. Então quero dizer a você que está me assistindo nesta hora, creia na palavra do Senhor Jesus, creia nesta palavra, ela tem poder para libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te libertar dessas ideologias de gênero, te libertar deste pensamento que discorda, essas coisas que não confere com a Bíblia. Então, se o que tu estás fazendo, a Bíblia está condenando, então fica com a Bíblia, fica com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você neste assunto tão importante, que é o assunto da lição de número 6 da nossa RBD. Deus abençoe.